A Bíblia muda a vida das pessoas. Como uma jovem que teve uma infância trágica encontrou verdadeiro sentido na vida? O que levou um rebelde político a se tornar um ministro religioso pacífico? Veja as respostas nos relatos a seguir. Eu precisava desesperadamente de amor e carinho. Ina Lednina. Ano de nascimento: 1981. País de origem: Rússia. Histórico: infância trágica. Meu passado. Meus pais são surdos e eu nasci surda. Os primeiros 6 anos de minha vida foram bons, mas então meus pais se divorciaram. Apesar de ser bem pequena, eu sabia o que era divórcio e fiquei muito triste. Meu pai e meu irmão mais velho ficaram em Troitsky. Minha mãe se mudou para Chelyabinsk e me levou junto. Com o tempo, ela casou de novo. Meu padrasto era alcoólatra e batia em mim e em minha mãe. Em 1993, meu querido irmão mais velho morreu afogado. O acidente foi um grande choque para a nossa família. Minha mãe se entregou à bebida e, assim como meu padrasto, passou a me maltratar. Comecei a buscar uma vida melhor. Eu precisava desesperadamente de amor e carinho. Passei a frequentar várias igrejas procurando consolo, mas não encontrei. Como a Bíblia mudou minha vida. Quando eu tinha 13 anos, uma colega de classe, que era testemunha de Jeová, me contou algumas histórias da Bíblia. Gostei de aprender sobre alguns personagens bíblicos, como Noé e Jó, que serviram a Deus apesar de circunstâncias difíceis. Logo comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová e a assistir às suas reuniões. Estudar a Bíblia abriu meus olhos para muitas verdades maravilhosas. Fiquei comovida de aprender que Deus tem um nome. Ver como a Bíblia é exata ao predizer as condições que existiriam nos últimos dias me impressionou. 2 Timóteo 3, 1-5. E foi emocionante aprender sobre a esperança da ressurreição. Imagine, vou ver meu irmão de novo. Mas nem todos compartilhavam de minha alegria. Minha mãe e meu padrasto eram rudes com as testemunhas de Jeová. Eles me pressionavam a parar meu estudo da Bíblia. Mas eu gostava muito do que estava aprendendo e nem pensava em desistir. Não foi fácil lidar com a oposição de minha família. Além disso, sofri outro golpe quando meu irmão mais novo, que ia comigo às reuniões, também morreu afogado. Mas as testemunhas de Jeová me deram muito apoio. Entre elas, encontrei o amor e o carinho que eu tinha procurado tanto. Sabia que a religião verdadeira só podia ser essa. Em 1996, fui batizada como testemunha de Jeová. Como fui beneficiada? Estou casada há 6 anos com um homem maravilhoso chamado Dmitri. Servimos na sede das Testemunhas de Jeová em São Petersburgo. Com o tempo, a atitude de meus pais em relação às minhas crenças melhorou. Sou muito grata por conhecer a Jeová. Servi-lo tem dado verdadeiro sentido à minha vida. Muitas perguntas me perturbavam. Raudel Rodrigues Rodrigues. Ano de nascimento: 1959. País de origem: Cuba. Histórico: rebelde político. Meu passado. Nasci em Havana, Cuba, e fui criado num bairro pobre onde brigas de rua eram comuns. Com o tempo, comecei a me interessar por judô e outros esportes de combate. Eu era um bom aluno e meus pais me incentivaram a cursar uma universidade. Ali, comecei a achar que o sistema político de meu país precisava de mudanças e acabei me tornando um rebelde. Eu e um colega de classe atacamos um policial para roubar sua arma. A luta deixou o policial com graves ferimentos na cabeça. Fomos presos e sentenciados à morte por um pelotão de fuzilamento. Eu tinha apenas 20 anos e já estava prestes a morrer. Sozinho em minha cela, eu ensaiava como me comportaria diante do pelotão de fuzilamento. Não queria demonstrar medo. Ao mesmo tempo, muitas perguntas me perturbavam, como por que existe tanta injustiça no mundo? É esta vida tudo o que há? Como a Bíblia mudou minha vida? Com o tempo,
Nossa sentença de morte foi mudada para 30 anos de prisão. Foi nessa época que conheci algumas testemunhas de Jeová que estavam presas por causa de suas crenças. Fiquei impressionado com o comportamento delas. Agiam com coragem, mas de modo pacífico. Tinham sido presas injustamente, mas não eram pessoas revoltadas nem amargas. As testemunhas de Jeová me ensinaram que Deus tem um propósito para a humanidade. Elas me mostraram na Bíblia que Ele vai transformar a Terra num paraíso livre do crime e da injustiça. Aprendi que a Terra ficará cheia de pessoas boas, que terão a oportunidade de viver para sempre em condições perfeitas. Eu gostava do que estava aprendendo com as testemunhas de Jeová, mas minha personalidade era bem diferente da personalidade delas. Eu achava que ser neutro em sentido político ou dar a outra face seria impossível para mim. Assim, decidi ler a Bíblia sozinho. Quando terminei, me dei conta de que as testemunhas de Jeová são o único povo que se comporta como os primeiros cristãos. O estudo da Bíblia me mostrou que eu precisava fazer algumas mudanças drásticas. Por exemplo, eu tinha o hábito de falar palavrões, por isso precisava melhorar meu vocabulário. Também precisava parar de fumar, e não poderia mais tomar partido em questões políticas. Não foi fácil fazer essas mudanças, mas com a ajuda de Jeová, aos poucos consegui. Uma das coisas mais difíceis para mim foi aprender a controlar meu temperamento. Ainda oro a Jeová pedindo autodomínio. Tenho sido muito ajudado por textos como Provérbios 16:32, que diz: melhor é o vagaroso em irar-se do que o homem poderoso, e aquele que controla seu espírito do que aquele que captura uma cidade. Em 1991, fui batizado como testemunha de Jeová. O batismo foi realizado num tanque de água na prisão. No ano seguinte, eu e mais alguns prisioneiros fomos libertados e enviados para a Espanha porque tínhamos parentes lá. Quando cheguei, comecei imediatamente a assistir às reuniões das testemunhas de Jeová. Fui tão bem recebido que parecia que já nos conhecíamos por anos. Elas me ajudaram a começar uma vida nova. Como fui beneficiado? Sou um homem feliz, servindo a Deus com minha esposa e nossas filhas. Tenho o privilégio de usar a maior parte de meu tempo para ajudar outros a aprender sobre a Bíblia. Às vezes, penso naquele jovem que estava prestes a morrer, e sou grato pelo muito que ganhei desde então. Não apenas estou vivo, mas também tenho uma esperança. Aguardo ansiosamente o paraíso prometido, quando a justiça prevalecerá, e como diz Revelação 21:13-4, não haverá mais morte. Fim do artigo.